Boa tarde, pessoal, o Deboy aqui gravando mais um vídeo. Gostaria de pedir antecipadamente para vocês deixarem um like, um comentário e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Também gostaria de pedir para aqueles aos quais estão assistindo e não se inscreveram ainda, que se inscrevam, porque eu estou pegando mais visualizações do que eu tenho de inscrito. Então eu acredito que a maioria não está inscrita e a inscrição é realmente bem importante. Agora vamos para o review. O filme da vez vai ser A Bela e a Fera, onde falaremos sobre o nosso protagonista Gaston. Porque não existe igual a Gaston. Não, brincadeira. Esse é mais um filme de princesa. O anterior a ele, em relação a filmes de princesa, foi da Pequena Sereia. É um filme de 1991 e foi o primeiro filme a ser indicado ao Oscar de melhor filme, sem ainda ter a classificação de indicação para animações. Esse é um filme que eu particularmente gosto. Eu acho que se for pegar todos os filmes de princesa, esse foi o que eu mais assisti. Realmente eu gosto dos musicais, gosto da arte, da animação, do designer. Apesar que agora estando adulto, tem algumas coisas que realmente não fazem muito sentido no filme, que eu vou pontuar lá pro final. De início temos essa introdução criativa da história da fera, sendo representado em um design diferente, que é daqueles dos vidros do castelo e tudo mais. Um designer que às vezes você, ou melhor, na maioria das vezes, né, se vê nas igrejas e tudo mais. Mas nesse caso foi representado como as vidraças da janela do castelo. Eu vou evitar fazer aquele estilo de review que eu normalmente faço, que é aceitando todos os arcos, porque eu acredito que a maioria de vocês já devem saber como é a história. É um filme conhecido, assim como o da Pequena Sereia, e antigo também. É uma história, em estilo geral, conhecida, mas eu vou pontuar assim cada parte do filme. Depois disso é apresentado para nós a Bela, mostra onde ela vive e tudo mais. E esse é um filme musical, então tem bastante música nesse filme. Apresentam a personalidade da Bela, que é uma garota que lê bastante, mas também sente o desejo de sair daquele vilarejo e explorar o mundo fora desse local, bem além na verdade. Nesse vilarejo também é apresentado, entre aspas, o vilão do filme, que é o Gaston. Um personagem que particularmente tem uma personalidade bem marcante para um vilão, bem diferente na verdade. Marcante não, diferente. Ele é um brutamonte, mas ele é bem excêntrico em certas partes. Como pode ler isso? Não tem figuras. Ah, só precisa usar a imaginação. Bela, já é tempo de você afastar a cabeça desses livros e dar atenção a coisas mais importantes. Como eu. O que torna tudo bastante engraçado. Ele não é o tipo de vilão medonho que a gente viu anteriormente, como foi a Úrsula, a Malévola, etc, etc. Mas ao passar do filme ele vai fazer sim algumas vilanias, apesar dele ser um brutamontes com um baixo nível de inteligência. Ele faz sim algumas maldades, mas eu particularmente gosto dessa personalidade dele para um vilão. Eu acho diferente. A aldeia toda só fala nisso? Não é direito uma mulher ler. Logo começa a ter ideias, a pensar. E bem, o Gaston quer conquistar a Bela, apesar que algo que eu percebi, a casa do Gaston ela é bem grande, tem bastante animais, as cabeças dos animais nas paredes. Então eu acredito que ele é um caçador bem conhecido nesse vilarejo, porque ele traz uma boa quantidade de caça, alimentando assim a economia, etc, etc. Eu acredito que ele seja bem importante para esse vilarejo. Por isso o pessoal gosta tanto dele. É o que eu acho.
Com isso, ele tem algumas garotas que gostam dele. Inclusive, eu acho particularmente mais bonitas que a Bella e tal, como aquelas 3 gêmeas loiras. Mas o Gaston tem uma fixação particular com a Bella, então ele realmente fica tentando conquistar ela direto, apesar dela não gostar dele. Porque como é cantado na introdução, né, da apresentação da Bella, ela quer sair desse vilarejo e explorar o mundo. Pelo menos é o que ela diz. É apresentado também o pai da Bella. O pai da Bella é um inventor, mas infelizmente nesse vilarejo ao qual eles habitam, o pessoal não leva muito ele a sério. Mas ele é sim um inventor bem talentoso, apesar de algumas das invenções dele não funcionar. Então, em uma das explorações que ele faz, saindo do vilarejo, ele acaba encontrando a entrada do castelo da Fera. Então ele entra para se proteger de uma tempestade de gelo. Então é apresentado para nós, e eu acho que é um dos pontos mais altos do filme, que eu gosto particularmente, que são os personagens coadjuvantes que habitam no castelo da Fera. Isso, pare! Senhor, feche isto já! O Lumière, o Horloge, aquela mulher que foi transformada em xícara, pra mim todos esses personagens coadjuvantes é o que faz como posso dizer, dá uma satisfação de acompanhar um filme, porque cada um tem a sua personalidade, eles são bem carismáticos, eles têm até musicais próprios. Eu acredito que sem eles o filme não seria o mesmo. O filme iria ter que depender tanto do romance quanto da excentricidade do Gaston. Porque não existe igual a Gaston. Mas enfim, a Fera prende o pai da Bella no castelo. Então a Bella se sacrifica, entre aspas, para ficar no lugar do pai, presa no castelo. Então começa a interação dos dois, da Bella e a Fera. De início é uma interação bem conturbada e problemática, porque a Fera é realmente difícil de lidar, é muito raivosa, hostil, tem vários momentos de tensão, inclusive, dos dois, principalmente depois que a Bella encontra uma rosa. Por que veio aqui? Me desculpe. Eu avisei pra nunca vir aqui! Não quis causar mal. Faz ideia do que poderia ter feito? Pare! A rosa mágica que a bruxa deixou pra a Fera, né? Que quando a última pétala cair, ele vai ser fera pra sempre, a não ser que ganhe um beijo de amor verdadeiro. Dando um ênfase de novo na quantidade de musicais que tem, esse filme é um filme musical e todos os musicais são bons. Enquanto eu vou fazendo review, eu vou colocando uns e eu vou torcer para que o YouTube não bloqueie. A relação da Bella com a Fera vai melhorando progressivamente, aos poucos vai se formando algo, até que, graças ao Gaston, isso tem que ser interrompido momentaneamente, porque o Gaston quer internar o pai da Bella e tal. E antes disso, tem o musical do Gaston também. As dúzias de ovos comi todo dia, pois sempre quis ser bem fortão. E com 5 dúzias que como hoje em dia, fiquei maior que um carroção. Então o filme vai se caminhando para o clímax, onde a população, né, e junto com o Gaston, tentam internar o pai da Bella, prendem a Bella na casa e tudo mais. Mas na bolsa da Bella acabou indo junto, quando ela volta pro vilarejo, o filhote da xícara
O filhote do... Calma. O filhote do bully, o filho daquela moça que virou um bully de café. Então, a Bella e ele dão um jeito de se soltar e tudo mais. Mas o que é aquilo? Bella, cuidado! Então vão atrás do pessoal, né, que tá indo pra matar a fera. Nisso, apesar da fera estar sem vontade de lutar e tudo mais, nós percebemos que realmente Gaston é um caçador, porque apesar da fera ter vantagem em tamanho e em força, o Gaston luta de igual para igual com a fera. Mas no meio da batalha, ele acaba caindo do topo do castelo, assim dando a entender que ele morreu, infelizmente. E eu acredito que seja isso mesmo, porque, como eu tinha dito nos vídeos anteriores, a queda no universo a queda, de acordo com os produtores dos filmes e tudo mais, eles colocam isso para representar que o vilão morreu. Isso vai ter mais vezes futuramente. A fera fica ferida com tudo isso, mas a Bella declara amor verdadeiro a ele, quebrando assim a maldição da bruxa. Então, tanto a fera quanto os outros, né, que sofreram também paralelamente com a maldição, voltam a ser humanos. É um final bonito. Eu não sei se ele tem sequência, só se eu pesquisar, porque eu gostaria de saber o que aconteceu depois. Porque, como é nos apresentado primeiramente, né, no filme, a Bella sente vontade de sair para conhecer o mundo. Mas agora que ela tá junto com o príncipe, etc, etc, eu não sei se ela ainda sente esse desejo. Provavelmente sim. Eu só não sei se ela realmente vai fazer isso. Agora vamos fazer uma análise do filme, uma análise mais técnica. Primeiro, se a Bella vai ficar com o príncipe, essa ideia principal dela querer ir ver o mundo não faz muito sentido, já que não vai ser apresentado, não vai rolar, basicamente. Mas é só uma opinião pessoal minha. A animação é bem feita, tem algumas cenas que dá pra ver que teve uma dedicação, principalmente na cena que a Bella dança com a fera, etc, etc. Tem alguns efeitos que não foram apresentados antes e foram apresentados nesse filme. Eu nem sei se dá pra comparar com filmes anteriores, já que claramente, assim como foi a partir, né, de Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, vai ter algumas coisas que são colocados da tecnologia. Do avanço tecnológico para fazer algumas animações. Então, futuramente eu vou pensar em algum outro parâmetro para isso. Eu diria que está no nível da Dama e o Vagabundo, mas nesse filme tem algumas coisas que teve finalização digital, dá para perceber. Mas nesse filme tem as canções que eu mais gosto em relação a filmes de princesa. Basicamente todos os personagens principais e os coadjuvantes, quase todos, né, tem canções, participam de canções também. É um daqueles filmes aos quais tem uma lição de moral para apresentar, que é da beleza interior. Também, antes que eu me esqueça de comentar, esse filme tem live actions, tem mais de um. Eu vi alguns, inclusive eu não vi o que foi feito pela Disney, eu vi o que foi feito por outras produtoras, então nem dá pra encaixar e tudo mais. Com isso, infelizmente, não vou poder fazer comparações com live action. Talvez futuramente, caso vocês queiram. Tem um desenvolvimento de personagem, apesar de, como eu comentei, tem algumas coisas que não fazem muito sentido, mas em relação a Bella, né? Mas o desenvolvimento de personalidade da fera, da melhora que ele tem e tudo mais, é algo claro. E também o grande ponto positivo, que são os personagens secundários, até mesmo o vilão, que é bem carismático. Então, pegando todos esses pontos,
para o filme A Bela e a Fera de 1991, eu vou dar uma nota 8. Eu acredito que esse filme mereça essa nota. Ele tem bastantes pontos positivos: trilha sonora, música, o design, o roteiro, personagens secundários bons, com bons musicais também, até para os personagens secundários. No sentido geral, é um bom filme. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima review.